Fala, meus pequenos cientistas mirins. Então, galerinha, agora a gente vai entrar dentro das coisinhas da química, especificamente estruturando cada coisinha delas. Mas aí, para isso, a gente vai partir do mundo das substâncias puras e das misturas. Primeiro das misturas e depois das substâncias puras. Ou os dois ao mesmo tempo. Para você entender o que é um e o que é outro. Mas o que é importante que eu quero deixar aqui é que existem duas coisas. O universo macroscópico e o universo microscópico. E cuidado, não é a biologia, não é microscópio, é microscópico. O que é o macroscópico? O macroscópico é o que você usa os 5 sentidos. 5 sentidos. Ou seja, você determina de forma direta. Observação direta. Isso é o macroscópio. Já o microscópico, você vai usar o sexto sentido. Você vai usar a observação indireta. Você vai ter que usar equipamentos, você vai ter que usar experimentos, você vai ter que usar observações, você vai ter que usar um método científico. Tudo bem? Você vai ter que fazer de forma indireta. Você não vai conseguir ver a parada, você vai conseguir concluir a ideia. Beleza? Jovem Padawan. Então vamos ver o que se trata de substância pura e de mistura, que é bem tranquilozinho, mas a gente tem que trabalhar esse pedacinho aí com vocês, beleza? Para começar, a gente começa assim. Já que é da química que a gente está falando, que a gente fala da matéria. O que é matéria? É tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Ou seja, tem massa e tem volume. Então, se tem massa e tem volume, é o que a gente tem de matéria e o espaço que essa matéria ocupa. Isso é matéria. Só que a gente pode trazer algumas coisinhas aqui interessantes para vocês. Por exemplo, até 2019, a definição exata de 1 quilograma, de onde veio a ideia de 1 quilograma? Ela não era baseada em leis da natureza. O quilograma, gente, por incrível que pareça, foi um objeto físico, um cilindro de platina, que está guardado as 7 chaves lá no Museu de Pesos e Medidas em Paris. Esse peso é conhecido como Legrand-Ha, né? O problema é que é um cilindro de metal, e se é um cilindro de metal, ele sofre corrosão e parte do irídio vai se decompondo. E aí, ao passar das décadas, dos anos, esse peso vai se degradando. Então, ele vai perdendo massa. E aí, vai perdendo a precisão. Então, para resolver esse problema, para garantir que a precisão fique absoluta, a ciência transformou o quilograma, né? O quilograma que era definido com um cilindro, que a gente falou, isso aqui vale 1 quilo. Agora está baseado na constante de Planck, que é uma constante universal da física quântica. E essa constante serve ali para mexer com a energia e matéria. Beleza? Ou seja, até agora, no 2019, a gente não tinha feito isso. 1 quilo era 1 quilo porque a gente definiu que 1 quilo era 1 quilo. Olha que legal como a gente é bom nessas coisas. Beleza? E outra coisa que a gente pode falar também, um pouquinho, né, de curiosidade, é do volume. Como a gente mede o volume de um cubo? Fácil, velho. Multiplica comprimento pela largura pela altura. Então eu tenho um cubo aqui, tá aqui o cubo. Tem um cubo. Como é que eu faço para medir o volume? Eu pego
o comprimento, multiplico pela largura e multiplico pela altura. Então, comprimento, largura, altura. Simples. Mas o cientista grego Arquimedes resolveu isso, né? Tinha um probleminha que era como determinar o volume de coisas curvas. Por exemplo, a coroa. Qual o volume desse pente aqui? Né? Qual o volume desse pente? Ou qual o volume desse controle? Né? Qual o volume deste microfone? Sem ser bonitinho, igual um cubo. E aí, quando ele entrou na banheira, ele percebeu que a água transbordava da banheira, saía da banheira. Né? E aí, ele descobriu que o volume do objeto irregular que entrava na banheira era exatamente o volume que ele deslocava de água que saía da banheira. E aí diz a lenda que quando ele pensou isso, ele saiu transtornado, né, pela descoberta que provou, né, para provar que a coroa era de fato de ouro puro. E ele saiu correndo gritando Eureka, 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 peladão no meio da rua, né? Imagina que cena, né? E Eureka significa encontrei. Tem a parte aí da física que trabalha com impulso aí e tal, mas a ideia era basicamente essa. O volume de uma coroa de ouro puro deslocado não vai ser igual ao volume de uma coroa de ouro misturado. Então, Eureka! Eu descobri se a coroa foi falsificada ou não. Beleza? Então, uma historinha aí para vocês entenderem que as coisas vão sendo trabalhadas, as definições vão sendo trabalhadas, mas tudo envolve matéria. Beleza? Então, matéria é tudo que tem massa e volume. Certo? Tá. Agora, os tijolinhos da natureza, como a gente falou há pouco tempo num apanhado geral. Os tijolinhos da natureza são os átomos, partículas menores formadas, as partículas que formam, né, os elementos. E as moléculas, quando os átomos se juntam, essas peças de Lego formam as moléculas, por exemplo, H2O. Então, o que a gente tem nos átomos? Nós temos nos átomos o núcleo, que é responsável pela massa. E nós temos nos átomos a eletrosfera, que é responsável pelo volume. Massa e volume. Lembra? Então, tá aí. A eletrosfera é 2.000 vezes maior do que um núcleo. Então, o núcleo é extremamente pequenininho e denso, maciço. Então, uma forma da gente mostrar, né, uma simbologia para a gente mostrar como a gente representa os átomos. Por exemplo, o átomo de hidrogênio tem um próton e um nêutron. Ou só um próton. Esse daqui, na verdade, é o deutério. Que é o átomo de hidrogênio que tem um nêutron e um próton. Tudo bem? Esse nêutron, aqui acabou que o desenho não ficou legal, mas eu vou riscar para ficar bonitinho. Esse nêutron não tem carga, tudo bem? Ele fica junto do próton no núcleo. E a gente tem os eletrosferos na eletrosfera. O número atômico é o número de prótons que um átomo tem. Beleza? Então a identidade do átomo é dada pelo número de prótons. Igual a minha. O meu CPF é um número que me identifica. Então o que identifica um hidrogênio é ter um próton. E, por exemplo, né, o que identifica o oxigênio é ele ter 8 prótons. Então, o oxigênio tem aí 8 prótons. E também vai ter o que pra gente? Ó, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nêutrons. E vai ter para a gente também 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 prótons. Então, ele tem 8 nêutrons e 8 prótons. Ele tem um total de 16 de massa e ele tem um total de 8 prótons, que é o número atômico, que é a identidade do oxigênio. Mas imagina, toda vez que a gente for escrever o oxigênio e hidrogênio, a gente tem que fazer isso. Cara, vai dar um trabalhão. Aí a gente, ó, tgluf, transforma isso em símbolos, em elementos químicos. Qual elemento químico nós temos? Nós temos o hidrogênio. O que é esse 1 aqui em cima? Esse 1 aqui em cima é o número de prótons, o Z. E esse 1 aqui embaixo, que está com vírgulazinha 0, é a massa. Então, Z para a gente é o número de quê? De prótons, que são as cargas positivas que estão no núcleo, e 16 é a massa, que é o número de prótons mais o número de nêutrons. Tudo bem? Então tá aí, especificado para você, como a gente faz as nossas primeiras representações, né? De como a gente determina de forma indireta. Então é microscópico, porque é de forma indireta que a gente determina isso. A gente mede o número de prótons, a gente mede o número de nêutrons, a gente não vê, a gente mede, por isso que é de forma indireta. Então os nossos tijolinhos são observações indiretas da natureza, beleza? E aí que a gente tem que eu posso montar o Lego. E esse Lego monta para mim assim, ó, H, tracinho O, tracinho H. Essa é a molécula de água. Professor, e essa representação? É uma representação que a gente consegue observar de forma experimental a posição dos núcleos do hidrogênio e do oxigênio e como essa posição dá essa angulação e por algumas outras coisinhas que aparecem, por exemplo, os elétrons que ficam livres. Então, isso aqui é a representação da molécula de quê? Da molécula de água, H2O. Então, essa daqui é a representação da substância. Essa daqui é a fórmula. Essa daqui é a molécula. E esses daqui são os átomos presentes dentro dessa molécula. Partículas, tijolinhos, Lego, moléculas. Beleza? Então, essa é a nossa ideia inicial de química. É a nossa ideia inicial de ciência, tratando-se de substância. Beleza? Então tá bom. Agora, bora para uma ideia de substância pura versus substância simples. E já vou deixar bem claro para você. Substância pura é macroscópico. Substância simples é microscópico. Substância pura, você vai ver o conjunto. Substância simples, você vai ver o constituinte. Beleza? Então, bora lá. O que você está querendo dizer, professor? Substância pura é feita de um tipo de partícula, de um tipo de substância. Por exemplo, diamante e água destilada. Tudo bem? No diamante, eu só tenho carbono
E esse carbono está ligado a outro carbono, que está ligado a outro carbono, que está ligado a outro carbono. É uma substância pura. Só tem átomos de carbono ligados entre si. A água destilada, eu só tenho H2O líquido. Só tenho moléculas de água. Então, se eu fosse desenhar um pote, aqui não é pote, aqui vai formar um cristal, onde esse cristal tem as pontinhas, o carbono, e esses carbonos estão ligados a outros 4 carbonos, que estão ligados a outros 4 carbonos, e assim vai, até montar o cristal. Tudo bem? Assim que funciona. Deixa eu pegar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui. Estrutura do diamante. Estrutura do diamante. Diamante. Estrutura do diamante. Vou pegar uma bem bonitinha aqui. Uma estrutura do diamante bem bonitinha para você. Estrutura do diamante. Estrutura do diamante. I want to get away. I wanna fly away. Yeah, yeah, yeah. I want to get away. Ó, o que eu vou fazer, ó. I want to fly away. Yeah, yeah. Ó. A estrutura do diamante. Se eu fosse desenhar aí, eu não ia ficar tão legalzinho como ficou aí. Não ia ficar tão legalzinho como ficou aí. Então tá aí a estrutura do diamante. Tudo bem? Então tá. Vamos voltar. Se eu pegar um potinho e desenhar um potinho, dentro desse potinho, vou desenhar água. Aí a gente fala água, a gente pensa em azul, né? Água. Só que aqui a água vai ter o quê? H2O, 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 só tem o quê? H2O, H2O. Mais alguém? Não, H2O. Só moléculas de água, substância pura. Beleza? Agora aqui, ó, aqui, ó, carbono, 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 carbono. Só tem o que aí? Carbono. Então, substâncias simples. Não, substâncias puras. Só tem um tipo de estrutura, um tipo de substância, um tipo de constituinte. Quando a gente vai para substância simples, é formada por um único tipo de elemento químico. Então, por exemplo, o gás ozônio. Qual é a fórmula do gás ozônio? O3. Qual é a fórmula do gás cloro? Cl2. Qual é a fórmula do ouro? AU. Só tem um tipo de átomo. Então a água é uma substância composta? É. Não tem nada a ver com substância pura ou substância simples. Tudo bem? Fechou? Então tá bom. Por quê? Agora, detalhe, foi o que eu falei. Aqui a gente olha uma molécula. Aqui a gente olha o conjunto. O conjunto de moléculas todo é igual? É substância pura. A molécula só tem um tipo de elemento? Substância simples. Substância versus mistura composta. Mistura, quando eu tenho duas ou mais tipos de substância. Por exemplo, o sangue. O que a gente tem no sangue? Fala para mim o que a gente tem no sangue. No sangue tem água, no sangue tem açúcar,
No sangue tem oxigênio, no sangue tem CO2. Tudo isso tem dentro de onde? No sangue. No sangue tem sal, NaCl. Tudo bem? Tem tudo isso dentro do sangue. Então, o sangue é uma mistura. Já na água mineral, o que a gente tem na água mineral? Na água mineral a gente tem H2O, na água mineral nós temos bicarbonato, na água mineral nós temos, o que dentro da água mineral? Sais, né? Sais, um dos sais aí, bicarbonato. Tudo bem? Então tem várias substâncias dentro de onde? Do sangue. Tem algumas substâncias dentro de onde? Da água mineral. Isso são misturas. E substância composta? Substância composta é quando eu tenho dois ou mais tipos de átomos na molécula. Então, H2O, substância composta. C6H12O6, substância composta. CO2, substância composta. NaHCO3, substância composta. Ou seja, dois ou mais tipos de átomo no constituinte. Aqui também é o quê? Aqui é micro e aqui é macro. Beleza? Então, são duas distinções. Então, resumindo, nós temos as coisas macro e as coisas micro. Quais são as coisas macro? Mistura e substância pura. Quais são as coisas micro? Substância simples e substância composta. Certo? Então, mistura duas ou mais substâncias. Por exemplo, esse aqui é o exemplo clássico. Água e gasolina. Duas substâncias. Substância pura. Um cilindro, vou colocar um cilindro aqui, ó, um cilindro de CO2. CO2, CO2, CO2. Substância simples, formada de um único tipo de átomo. Então, C60, que é o fullereno. É uma molécula que tem de carbono. 60 carbonos nela. Substância composta. Deixa eu ver aqui. Vou falar. Um conservante. Nitrato de potássio. KNO3. Isso aqui é um conservante. Tudo bem? Então tá aí. Substância simples, substância pura, mistura e composta. Aqui a gente olha, vou colocar entre parênteses, as moléculas, e aqui a gente olha o conjunto. Beleza? Fechou? Então, esse é o resuminho até agora aí dos nossos dois universos. Dentro das misturas, nós temos as misturas homogêneas, que são aqueles que aparecem em uma única fase. Ou seja, todos os pontos do sistema são iguais. Por exemplo, água mineral, o ar filtrado, o soro fisiológico. Eu tenho uma única fase com diversos componentes. Tudo bem? Por exemplo, aí ó, a água com sal, certo? Água mineral. Eu tenho aqui dentro a água e os sais. Tenho dois componentes, uma fase. Aqui eu tenho o ar atmosférico. Cara, esquece essas nuvenzinhas aí, tá? Só pensa só nessa parte aqui, ó. Quadradinho aqui, ó. Tchuc, 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 só o azul. Aqui dentro, ó. Só o que tá ali dentro. Aqui dentro, eu tenho
o oxigênio, eu tenho nitrogênio, eu tenho água, eu tenho CO2. Tudo tá aí dentro. Então, é uma mistura homogênea. Uma estátua de bronze. Eu tenho cobre e estânio. São dois sólidos, eu tenho dois componentes, uma única fase. Então, isso é a mistura homogênea. Beleza? Já na mistura heterogênea, você vai ter polifases. Você vai conseguir ver vários pontos diferentes dentro do sistema. Por exemplo, água e óleo. Eu vou ter N fases, N componentes. Tudo bem? Eu consigo distinguir os componentes dentro da estrutura. Os pontos são diferentes. Beleza? Então, o número de componentes é aquilo que você consegue ver. O número de fases é a sólido, líquido e gasoso. Beleza? Então, tá bom. Desafio visual. Tá aí, ó, um desafio visual. Tadã! Nesse desafio visual, eu quero que você me diga quantas fases você está conseguindo ver. Vou te dar 5 segundos. 5 não, 10. 10 segundos. Vai. É contigo, companheiro. 1, 5, 9, 10. Lá vai a resposta, ó. Olha a resposta, ó. Ela chegando, ó. Você tem 3 fases acima. Tudo bem? E você também tem 4 componentes. Não. Você tem 3 fases e 3 componentes dentro do copo. Você tem o óleo, você tem o gelo e você tem a água. Então você tem quantas fases? 3 fases. Agora, quantos componentes? Gente, 2 componentes. O que é o gelo? É H2O sólido. O que é a água? É H2O líquido. E o que é o óleo? Só não sei a fórmula do óleo, não. Tá bom, vou colocar aqui. C12H20COOH, por exemplo. Isso aí é a fórmula do óleo. Beleza? Então, gelo e água é uma componente só com estados diferentes. Então, você tem 3 fases e 2 componentes. Beleza? Que aí para ficar o desafio aí para que a gente erra sempre. Então, em resumo, a matéria é feita de massa e volume, beleza? Ela se apresenta na forma de mistura, 2 ou mais substâncias. Essas misturas são substâncias e as substâncias são feitas de átomos. As substâncias podem ser simples ou compostas, micro, e as misturas podem ser homogênea e heterogênea, macro. Então, essa é a primeira espinha estrutural da ciência química para ti. Beleza? Fechou? Anotou? Então tá bom. Vamos resolver esse exercíciozinho aqui e finalizar. Certo? A imagem a seguir apresenta um copo de água e gelo. Ao lado dela estão listadas algumas palavras relacionadas ao conteúdo abordado nesta aula. Considerando os conceitos apresentados até aqui, analise a imagem e leia as palavras para responder o que se pede. A. Suponha que toda a água presente no copo, incluindo o gelo, seja destilada. Assim, descreva o sistema representado na imagem, utilizando as palavras da lista. Temos, então vou escrever aqui, ó. Temos um sistema homogêneo. Temos um sistema
temos um sistema homogêneo. Então, usei a palavra homogêneo. Desculpa. Temos um sistema heterogêneo. Formado por uma substância composta em que o mesmo apresenta duas fases, ou seja, usei a palavra fases, usei a palavra heterogêneo, usei a palavra composta e substância. Então, temos um sistema heterogêneo formado por uma substância composta em que o mesmo apresenta duas fases. Não podendo ser confundido com mistura, pois só apresenta água em estado físico diferente. Usei a palavra mistura. Homogêneo não dá, não cabe. Não é homogêneo. Tudo bem? Foi? Essa daí? Então vamos lá. Agora considere que a água presente no copo, incluindo o gelo, seja potável. Assim descreva o sistema apresentado utilizando as palavras da lista. Então vamos lá. Temos uma mistura com duas fases. Uma mistura com duas fases. Uma homogênea, composta por água e sais. E então, temos uma mistura com duas fases. Uma homogênea composta por água e sais e outra heterogênea, formada pela solução mais o gelo. E aí a gente pode ir trabalhando várias formas do texto. Tudo bem, gente? Então tá, para a gente não se alongar demais, vamos nos despedir, né? Que nosso tempo já se foi. Um grande abraço.